com vocês? Deixa eu fazer uma pausa aqui para te falar sobre processos dolorosos que a gente passa. E eu gostaria de falar sobre luto. Talvez você possa estar passando nesse momento, né, por um luto, pela falta, né, de alguém, ou de alguma coisa que tu sonhou. Deixa eu te contar bem rápido uma história que aconteceu conosco aqui em casa em 2011. Depois de um sonho, de muita oração e sonhar muito, né, que a minha família aumentasse, eu fiquei grávida, né, e eu fiz os exames iniciais, né, do primeiro trimestre, mas eu ainda não tinha feito o ultrassom. E eu tinha feito, primeiro fiz o teste de farmácia, depois fiz o exame de sangue e já tinha uma consulta marcada, né, para fazer um ultrassom perto do final do primeiro trimestre, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, já estava por volta de, sei lá, de 16 semanas, eu não me lembro direito. Mas aconteceu que num momento eu estava em casa, fui estender roupa, e eu senti, né, um fluxo sair de mim, e eu saí correndo, eu fui pro banheiro e já era um sangramento. E eu procurei a minha médica e, infelizmente, eu estava passando por um processo de aborto, né? E foi tão dolorido, foi tão, né, muitas mulheres já passaram por isso, vão saber do que eu tô falando, né? E descobri naquele dia, né, com exames que eu fiz, que era uma gravidez anembrionária. Tinha se formado todo o contexto, uma placenta e tudo mais, mas não tinha um embrião ali dentro. Na verdade, nunca teve um embrião ali dentro. E eu tive que passar por curetagem, essas coisas assim. Foi muito dolorido, foi muito triste, foi assim avassalador para mim naquele momento, assim, por questões emocionais, hormonais. Eu sei que eu passei por muita tristeza, né? O dia que eu saí do hospital, né, quando eu fiz esse procedimento, eu me senti, não era só vazia, não senti só o meu útero vazio, eu senti a minha alma vazia, eu me senti uma pessoa perdedora. E a gente, né, é meio programado assim para vencer. A gente quer vencer. Vencer é ter filhos, vencer é ter uma família, vencer é conseguir ter dinheiro, vencer é ter estudado, vencer é ser sadio. Mas na vida a gente vai passar por muitos processos assim que vão nos quebrar. E com Deus as coisas não são assim, não funcionam assim. Não é porque eu quero ter uma vida com Deus que vencedor significa isso. As coisas de Deus, elas são muito mais profundas do que isso. Eu li essa semana que passar por esses processos sem Deus é destruidor, mas com Deus pode ser transformador, pode transformar a tua vida. Mas deixa eu te dizer o que aconteceu. Foram muitos dias, alguns meses de uma tristeza profunda, de uma depressão dentro da minha alma. Eu guardava roupinhas daquele bebezinho que nunca existiu. Eu ia para o meu quarto para sofrer. E eu não admitia que não sofrer, porque eu achava assim que eu preciso sofrer. E se viesse algum pensamento assim na minha vida de continua a vida, segue vivendo, eu tirava no mesmo instante de mim, não, porque eu precisava sofrer. Muitas mulheres vão se identificar com o que eu estou dizendo. Então eu ia pro meu quarto, eu fechava a minha porta e eu pegava aqueles sapatinhos, aquelas roupinhas e eu cheirava e doía demais. E eu saía dali mais despedaçada, muito despedaçada, com a minha fé muito comprometida. Até que um dia eu me cansei disso, porque na minha essência eu sou uma mulher que sonha, que gosta de ser feliz, que gosta de fazer piada, que gosta de rir das coisas sérias. Aí eu não quis, porque aquilo começou a me transformar por dentro. Então eu entrei no meu quarto e eu disse para Deus assim, eu só vou sair daqui quando o Senhor me tocar. E eu chorei, eu disse, eu vou chorar até eu não ter mais lágrima dentro de mim. Eu chorei, eu orei, eu cantei, eu chorei, eu orei. E eu senti uma direção dentro do meu coração, que foi Deus me falando que
eu deveria abençoar alguém com aquele presente, com aqueles presentinhos, aquelas coisas que eu tinha. E eu juntei tudo aquilo e eu dei para uma criança, para uma mãe que estava grávida. E quando eu dei aquilo, eu já senti uma coisa muito, uma liberdade dentro do meu ser. Mas o que eu queria falar? E depois Deus foi me curando, não foi num dia só, obviamente não foi naquele dia só que eu chorei, que eu já saí dali transformada, mas eu dei um passo para viver de novo. E deixa eu te falar sobre luto. Isso é um luto. E hoje eu não queria falar para você só de luto, de perda, porque quem perdeu sabe do que eu estou falando. Mas eu quero falar de luto, de sonhos, de expectativas que você já teve sobre a tua vida, né? Sonhos, eu sonhei casar com uma pessoa assim, que me tratasse desse jeito, que fizesse isso. Eu sonhei com uma criança sadia, eu sonhei com um menino. E às vezes a vida nos apronta uma peça e nos apresenta coisas muito diferentes daquelas, né? Às vezes a gente casa com uma pessoa e a gente quando começa a conviver com aquela pessoa, vê que ela é muito diferente daquilo que você sonhou. Às vezes você sonha com uma gestação e de repente você tem um filho que não é como você imaginava que ia ser. A sua maternidade não pode ser da mesma maneira, porque você vai precisar de médico, de tratamento, enfim, de uma história inteira de dificuldade, de trabalho. Você não sonhou, de repente você não sonhou com essa casa que você estava vivendo, você não sonhou com tanta coisa. E eu vou te dizer, quando a gente só olha para a expectativa que a gente teve da nossa vida, a gente começa a ficar frustrada. E eu queria te convidar a abrir os teus olhos para a realidade de que você vive. De repente esse homem não é tão príncipe encantado como você sonhou. Ele tá mais para Shrek. Mas ele pode ser uma pessoa muito boa. Ele é trabalhador, ele pode ser carinhoso, ele pode ser honesto, confiável. Olha para o que você tem. Você olha assim, não, mas o meu filho está doente, o meu filho tem uma deficiência. Olha para trás e veja, ele está vivo. Você tem força. Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Você tem essa força nas suas mãos que de repente outras mulheres não teriam. Ou você aprendeu a ser assim, nem sabia que era assim, por causa da vida que você está levando. E eu quero te dizer uma coisa, às vezes a gente tem que tomar uma decisão de passar por esse luto e colocar assim, sabe? Não tô falando de sonhos gerados em Deus, eu tô falando da verdade, de que te gere gratidão. Sabe, às vezes você tem que ter uma conversa franca contigo mesmo e dizer assim, ó, hoje eu vou enterrar aqui essa expectativa muito elevada, eu vou enterrar esse sonho e eu vou trocar pelos sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque a vida passa muito rápido. Quando vê, você já está com 40, 50, 60, 70 anos e você só vive suspirando por aquilo que não tem, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, viver é bem melhor do que sonhar. Tem uma canção antiga do Kleber Lucas que diz, viver é bem melhor do que sonhar. Sonhos são maravilhosos, sonhos impulsionam a vida, fazem a gente lutar e trabalhar, mas se o sonho te frustrar, te paralisar, te enterrar, então não é um sonho bom para você. Então é melhor parar de sonhar e abrir os olhos e começar a viver o que você tem. Olhe ao redor e diga glória a Deus por causa disso. Sabe, lá em Ageu, no capítulo 2, tem um versículo que passou toda semana falando muito comigo, que diz assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe que quando Israel viu destruído por causa do seu desobediência, por causa das suas más escolhas, viu destruído o templo, o grande templo que Salomão fez, os anciãos e as pessoas que sabiam e conheceram, que estiveram naquele lugar, elas choraram, elas lamentavam por causa daquilo que elas tinham. Quando o profeta Ageu falou essa palavra, o povo lamentava isso. O que eu tinha, se fosse naquele tempo, se pudéssemos voltar atrás. E Deus deu uma palavra para ele e disse, olha bem o que eu estou fazendo, uma coisa nova.
a glória da segunda casa vai ser melhor, maior do que a primeira. Então abra os teus olhos, abra o teu coração, sabe? Se for preciso, sepulta hoje. Passa pelo processo do choro, passa pelo processo do luto, mas quando terminar, te levanta e vem viver a vida, tá? Eu quero terminar com essa frase e dizer, olha, viver é muito melhor do que sonhar. Sonha, sonha. Se esse sonho te eleva, mas se esse sonho te enterra, não é um sonho bom para você. É melhor acordar agora e viver aquilo que tu tem no teu redor, que é muito melhor. Às vezes é uma questão de ponto de vista, é do ângulo que você está olhando. Muda o ângulo, muda o ângulo. Se você está olhando só para o defeito, só para o problema, só para a dificuldade, muda o ângulo. Acha coisa boa nisso tudo. Olha só como você tem muitos motivos para ser grato, tá? Um beijo no seu coração. Fica com Deus.